O telefone tremia em minhas mãos enquanto eu discava os 3 números que jamais imaginei precisar usar. 911. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta, e as lágrimas que eu tentava segurar há horas finalmente começaram a escorrer pelo meu rosto. Do outro lado da linha, a voz calma da atendente me perguntou qual era a emergência, e eu, com a voz embargada, consegui apenas dizer: meu marido. Ele roubou 5 milhões de dólares de mim. Mas deixe-me voltar ao início, porque você precisa entender como cheguei a esse momento. Como uma mulher que passou 15 anos construindo uma vida ao lado de alguém, pode descobrir, em uma tarde qualquer de terça-feira, que tudo aquilo era uma mentira. Meu nome é Helena, tenho 38 anos, e até 3 dias atrás, eu acreditava ter uma vida perfeita. Ricardo e eu nos conhecemos na faculdade de administração. Ele era 2 anos mais velho, carismático, daqueles homens que quando entram em uma sala, todas as atenções se voltam para eles. Eu era a nerd da turma, sempre com os melhores trabalhos, sempre com as melhores notas. Quando ele começou a me procurar para estudarmos juntos, eu não acreditei. Helena, a certinha, sendo cortejada pelo Ricardo, o popular. Nosso namoro foi daqueles de contos de fadas. Ele me levava flores todos os dias. Escrevia cartas de amor que eu guardava em uma caixa especial. E quando me pediu em casamento, no meio de um jardim botânico ao pôr do sol, eu disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta. Nos casamos 1 ano depois, uma cerimônia pequena, mas linda, com nossos familiares mais próximos. Os pais dele, Senhor Roberto e Senhora Marta, sempre foram peculiares. Desde o início, eles deixaram claro que achavam que Ricardo poderia ter escolhido melhor. Uma moça mais refinada, Senhora Marta costumava dizer, como se eu não estivesse na mesma sala. Mas eu ignorava. Eu tinha Ricardo, e isso era o suficiente. Começamos nossa vida juntos em um apartamento alugado de 2 quartos. Eu tinha conseguido um emprego em uma multinacional como analista financeira júnior, e Ricardo trabalhava no departamento de vendas de uma concessionária de carros de luxo. Nossos salários combinados eram modestos, mas éramos felizes. Ou pelo menos, eu era. O que Ricardo não sabia, porque eu havia decidido fazer uma surpresa, era que minha avó paterna, com quem eu tinha uma relação muito próxima, havia me deixado uma herança considerável quando faleceu 2 anos antes do nosso casamento. Vovó Teresa era uma mulher à frente do seu tempo. Enviuvou jovem, com 3 filhos para criar, e transformou a pequena padaria que meu avô deixou em uma rede de 5 lojas. Ela sempre me dizia: Helena, minha querida, uma mulher precisa ter seu próprio dinheiro. Não importa o quanto você ame seu marido, mantenha sempre uma reserva que seja só sua. Eu deveria ter ouvido. Deus, como eu deveria ter ouvido. A herança era de 3 milhões de dólares. Uma fortuna que eu decidi investir silenciosamente, planejando surpreender Ricardo no nosso 10º aniversário de casamento com a casa dos nossos sonhos, toda paga. Durante 8 anos, trabalhei esses investimentos. Estudava o mercado nas minhas horas vagas, fazia aplicações cuidadosas, diversificava a carteira. Meu trabalho na área financeira me dava as ferramentas necessárias, e eu era boa nisso. Muito boa. Aqueles 3 milhões se transformaram em 5 milhões ao longo dos anos. Paralelamente, Ricardo e eu vivíamos nossa vida normal. Ele havia sido promovido a gerente de vendas, eu havia subido para gerente financeira sênior na minha empresa. Tínhamos mudado para um apartamento maior, alugado ainda, mas mais confortável. Tentávamos ter filhos há 3 anos, sem sucesso. Os tratamentos de fertilidade consumiam boa parte das nossas economias conjuntas, mas eu nunca reclamava. Afinal, eu tinha minha reserva secreta crescendo silenciosamente. Os pais de Ricardo, por outro lado, eram uma presença constante e incômoda em nossas vidas. Senhor Roberto havia sido demitido de seu emprego como contador há 5 anos e nunca mais conseguiu se recolocar. Senhora Marta nunca trabalhou. Sempre viveu para cuidar da casa e do marido.
Eles moravam em uma casa modesta no subúrbio, e Ricardo frequentemente precisava ajudá-los com dinheiro para contas básicas. Eu não me opunha. Eram os pais dele, afinal. Família ajuda a família. Mas havia algo nos olhos deles quando nos visitavam que sempre me incomodava. Era como se estivessem calculando o valor de cada objeto no nosso apartamento. Senhora Marta tinha o hábito irritante de perguntar quanto custavam as coisas. "Esse sofá deve ter sido caro", ela dizia, passando a mão no tecido. "Vocês ganham bem, não é mesmo?" Enquanto isso, o pai do Ricardo e eu mal conseguimos pagar o remédio da pressão. Ricardo sempre ficava desconfortável nesses momentos. Mudava de assunto, mas nunca os confrontava. "São meus pais, Helena", ele dizia quando estávamos sozinhos. "Eles são de outra geração. Não sabem se expressar direito. No fundo, eles gostam de você." Mentira. Eles nunca gostaram de mim. E os eventos dos últimos 3 dias provaram isso de forma devastadora. Tudo começou na última sexta-feira. Era nosso aniversário de 15 anos de casamento. E eu havia decidido que era a hora da grande surpresa. Passei meses procurando a casa perfeita. Encontrei uma Victorian magnífica em um bairro arborizado, com 5 quartos, um jardim deslumbrante e uma vista para o lago. Estava avaliada em $4.800.000, mas consegui negociar por $4,5 milhões. Seria perfeita para a família que ainda planejávamos ter. Eu tinha tudo planejado. Faria um jantar romântico em casa, abriria um vinho especial que estava guardando e, no momento da sobremesa, entregaria a ele um envelope com as chaves e a escritura da casa. Já podia imaginar sua expressão de surpresa, a alegria, os abraços, as lágrimas de felicidade. Seria o momento mais perfeito das nossas vidas. Saí do trabalho mais cedo naquela sexta-feira. Passei no mercado para comprar os ingredientes do prato favorito de Ricardo, um filé ao molho de vinho com batatas gratinadas. Comprei flores, velas, até uma toalha de mesa nova. Queria que tudo fosse impecável. Quando cheguei em casa às 3 da tarde, esperava encontrar o apartamento vazio. Ricardo só sairia do trabalho às 6. Mas assim que abri a porta, ouvi vozes vindo da sala. A voz de Ricardo. E... "Seus pais? Ela nunca vai concordar com isso", Ricardo estava dizendo. "Vocês não conhecem a Helena como eu conheço. Ela é teimosa, questionadora. Vai querer ver todos os documentos, vai fazer perguntas. Então não pergunte para ela." A voz fria da senhora Marta respondeu. "Você é o marido dela, não é? Marido e mulher não têm segredos. O que é dela é seu também." Eu congelei no corredor, as sacolas de compras ainda nas mãos. Sobre o que diabos eles estavam falando? "Mamãe tem razão." A voz do senhor Roberto soou. "Filho, nós precisamos desse dinheiro. A casa está com 3 meses de hipoteca atrasada. Vão tomar tudo o que temos. Você quer ver seus pais na rua?" "Claro que não, pai, mas..." "Mais nada", senhora Marta interrompeu. "Aquela mulher tem obrigação de ajudar a família. Nós somos seus pais, Ricardo. Nós que te criamos, que sacrificamos tudo por você. E agora, na nossa hora de necessidade, você vai nos virar as costas por causa dela?" Senti meu estômago revirar. Coloquei as sacolas no chão com cuidado, tentando não fazer barulho, e me aproximei da porta da sala. "Não é por causa dela", Ricardo protestou fracamente. "É que $5 milhões não é pouco dinheiro. Ela vai perceber se essa quantia sumir da conta." "5 milhões?" Meu coração parou. Como Ricardo sabia sobre meu dinheiro? "Você disse que conseguiu os dados da conta, não foi?" Senhor Roberto perguntou. "Então, transfere logo esse dinheiro. Dizemos que é para um investimento familiar, uma oportunidade imperdível que não podia esperar. Depois a gente inventa alguma história de que o investimento deu errado." Ou melhor, senhora Marta riu, e foi um som cruel. "Nem conta para ela. Mulher que não sabe cuidar do próprio dinheiro merece perdê-lo. Como ela escondeu isso de você por todos esses anos? Que tipo de esposa faz isso?" Não aguentei mais. Empurrei a porta da sala com força,
fazendo os três pularem de susto. A cena que vi confirmou meus piores pesadelos. Ricardo estava sentado no sofá com meu laptop aberto na sua frente, logado na minha conta bancária pessoal. Seus pais estavam um de cada lado, como abutres cercando uma carcaça. Helena! Ricardo ficou branco como papel. Você chegou cedo. Tire suas mãos do meu computador. Minha voz saiu surpreendentemente calma, considerando que eu estava tremendo de raiva por dentro. Querida, eu posso explicar. Ele começou a se levantar, mas eu levantei a mão para que parasse. Senhor Roberto, senhora Marta, saiam da minha casa, agora. Senhora Marta se levantou com arrogância. Sua casa? Que eu saiba, você paga aluguel aqui. Ou melhor, Ricardo paga, já que o nome dele está no contrato. Na verdade, eu respondi, ainda mantendo o tom controlado. Nós dividimos o aluguel. Mas isso não vem ao caso. Vocês estavam conspirando para roubar meu dinheiro. Saiam antes que eu chame a polícia. Roubar? Senhor Roberto riu. Minha querida, família não rouba de família. Estamos apenas discutindo um empréstimo. Um empréstimo que vocês planejavam fazer sem meu conhecimento ou consentimento. Isso tem outro nome. Furto. Ricardo finalmente fechou o laptop e se levantou. Helena, amor, vamos conversar com calma. Meus pais estão passando por dificuldades. E isso justifica acessar minha conta bancária sem permissão? Como você conseguiu minha senha, Ricardo? Ele desviou o olhar. Eu vi você digitando uma vez. Memorizei. A traição doeu como uma facada. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre a violação da confiança, do respeito, de tudo que eu acreditava ser a base do nosso casamento. Vocês têm 5 minutos para sair, eu disse, pegando meu celular. Ou eu ligo para a polícia agora. Você não faria isso, senhora Marta cuspiu as palavras. Não tem coragem. Comecei a discar. 9. Filho, faça alguma coisa. Senhor Roberto agarrou o braço de Ricardo. 1. Helena, por favor. Ricardo implorou. 1. Vamos embora. Senhora Marta pegou sua bolsa com violência. Mas isso não vai ficar assim. Você vai se arrepender de humilhar esta família. Eles saíram batendo a porta, mas Ricardo ficou. Nós nos encaramos em silêncio por longos minutos. Eu ainda segurava o celular, ele ainda estava parado no meio da sala, o laptop fechado em suas mãos. Há quanto tempo você sabe sobre o dinheiro? Perguntei finalmente. 2 meses, ele admitiu. Vi um extrato que você esqueceu na impressora do escritório em casa. E sua primeira reação foi contar para seus pais e planejar como roubá-lo? Não foi assim. Eu fiquei chocado, magoado. Por que você escondeu isso de mim por todos esses anos, Helena? Não confiava em mim? A audácia dele me deixou sem palavras por um momento. Você está falando sério? Você, que acabei de pegar tentando transferir meu dinheiro sem meu conhecimento, está questionando minha confiança? É diferente. Como é diferente, Ricardo? Explique-me como é diferente. Ele colocou o laptop na mesa de centro e passou as mãos pelo cabelo, um gesto que eu conhecia bem. Ele fazia isso quando estava nervoso ou quando sabia que estava errado, mas não queria admitir. Meus pais vão perder a casa, Helena. Eles já receberam o aviso de despejo. Têm 30 dias para sair se não pagarem o que devem. São quase $200 mil em dívidas acumuladas. E por que isso é minha responsabilidade? Por que minha herança, que minha avó me deixou, deveria cobrir a irresponsabilidade financeira dos seus pais? Porque somos uma família, ele explodiu. Ou deveríamos ser. Mas você sempre manteve essa distância, esse dinheiro secreto. Para quê? Para que estava guardando $5 milhões? Eu ri, mas foi um som amargo. Quer mesmo saber? Ia te dar de presente hoje. A casa dos nossos sonhos, Ricardo. Comprei uma casa para nós. Para nossa família. Para os filhos que ainda íamos ter. 5 quartos, jardim, perto de boas escolas. Ia ser meu presente de aniversário de casamento.
A expressão dele mudou completamente. Por um momento, vi um lampejo do homem que eu havia amado, do homem que eu pensei conhecer. Mas durou apenas um segundo. Então o dinheiro ia ser nosso de qualquer forma, ele disse. Que diferença faz se ajudarmos meus pais primeiro? Podemos comprar a casa depois. Você ainda não entendeu, não é? Eu balancei a cabeça incrédula. Não é sobre o dinheiro, Ricardo. É sobre confiança. É sobre respeito. É sobre você ter escolhido seus pais em vez de mim. Ter escolhido trair minha confiança em vez de conversar comigo. Eu escolhi minha família. E eu era o quê? Sua colega de quarto? O silêncio que se seguiu foi devastador. Naquele momento, nosso casamento morreu. 15 anos de amor, de cumplicidade, de sonhos compartilhados. Tudo virou cinzas naquele silêncio. Ricardo pegou as chaves do carro. Vou dar uma volta. Precisamos esfriar a cabeça, conversar quando estivermos mais calmos. Não volte, eu disse. Vá para a casa dos seus pais. Afinal, é lá que está sua verdadeira família, não é? Ele parou na porta, virou-se para me olhar. Helena, você está exagerando. Vamos resolver isso como adultos. Adultos não roubam um do outro, Ricardo. Ele saiu sem dizer mais nada. Assim que a porta se fechou, minhas pernas cederam. Caí no sofá, as lágrimas finalmente vindo com força total. Chorei pelo casamento perdido, pelos sonhos destruídos, pela traição do homem que eu amava. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha cabeça latejar de dor. Quando finalmente consegui me recompor, eram quase 8 da noite. Peguei meu laptop e imediatamente mudei todas as senhas das minhas contas. Mas quando fui verificar o saldo, meu sangue gelou. O dinheiro não estava lá. 5 milhões de dólares. Desaparecidos. Com as mãos tremendo, verifiquei o histórico de transações. Lá estava. Uma transferência de 5 milhões de dólares, realizada às 3h42 da tarde. Exatamente quando eu havia chegado em casa e os confrontado. Mas como? Ricardo estava comigo na sala. Não teve tempo de... Então eu entendi. Eles já tinham iniciado a transferência antes de eu chegar. Provavelmente estavam apenas esperando a confirmação final quando os interrompi. A transferência foi para uma conta em nome de Roberto Cardoso, o pai de Ricardo. Peguei o telefone e liguei para Ricardo. Chamou várias vezes antes dele atender. Helena, eu disse que precisávamos de um tempo para... Vocês transferiram o dinheiro. Interrompi. 5 milhões de dólares. Vocês roubaram tudo. Silêncio do outro lado. Ricardo, me diz que não foi você. Me diz que seus pais fizeram isso sem seu conhecimento. Helena. A voz dele estava diferente agora. Mais fria, mais distante. Esse dinheiro vai ajudar minha família. Nossos futuros filhos teriam avós na rua se não fosse por isso. Você deveria agradecer por eu ter tomado essa decisão difícil por nós dois. Agradecer? Eu não acreditava no que estava ouvindo. Você roubou 5 milhões de dólares de mim e quer que eu agradeça? Não roubei. Sou seu marido. O que é seu é meu também. Está na lei. Não quando é uma herança, Ricardo. Herança é bem particular. E você sabe disso. Bem, o dinheiro já está na conta do meu pai agora. Não há nada que você possa fazer. É melhor aceitar e seguir em frente. Podemos superar isso, Helena. Nosso amor é mais forte que dinheiro. Nosso amor? Eu ri, mas era um som histérico. Você destruiu nosso amor no momento em que escolheu me trair. E quanto a não haver nada que eu possa fazer, veremos. Desliguei o telefone. Minhas mãos ainda tremiam, mas agora não era de tristeza ou medo. Era de fúria, de determinação. Liguei primeiro para meu advogado, Dr. André Martins. Ele havia cuidado do inventário da minha avó e conhecia bem minha situação financeira. Helena, é tarde, está tudo bem? Ele atendeu preocupado. Dr. André, preciso da sua ajuda. É urgente. Meu marido e os pais dele roubaram minha herança. 5 milhões de dólares. O quê? Helena, tem certeza? Isso é grave. Tenho prints de tudo. Do histórico de transações, mostrando a transferência não autorizada. Preciso saber.
O que posso fazer? Primeiro, você precisa fazer um boletim de ocorrência imediatamente. Isso é crime, Helena. Furto qualificado, abuso de confiança, talvez até formação de quadrilha. Segundo, vamos pedir o bloqueio judicial dessa conta imediatamente. Se o dinheiro ainda estiver lá, podemos recuperá-lo. E se eles já tiverem movimentado? Então eles terão que devolver de qualquer forma. Podemos pedir o sequestro de bens, a casa deles, carros, qualquer coisa de valor. Helena, você tem provas de que esse dinheiro era só seu? Toda a documentação da herança, os extratos dos investimentos ao longo dos anos, tudo em meu nome. Ricardo nunca contribuiu com 1 centavo para essa conta. Ótimo. Vá à delegacia agora. Eu te encontro lá em 30 minutos. Desliguei e peguei minha bolsa. Antes de sair, voltei ao quarto e peguei a caixa onde guardava as cartas de amor de Ricardo. Olhei para elas por um momento. Todas aquelas promessas de amor eterno, de cuidado, de proteção. Joguei tudo no lixo. A delegacia estava quase vazia quando cheguei. Dr. André já estava lá, conversando com um delegado que ele conhecia. Dr. Carlos Mendes era um homem de uns 50 anos, com ar sério, mas gentil. Senhora Helena, Dr. André me explicou a situação. É um caso sério. A senhora tem as provas? Mostrei tudo. Os extratos, a documentação da herança, os prints das transações. O delegado examinou cada documento cuidadosamente. A senhora disse que seu marido tinha sua senha? Ele memorizou quando me viu digitando. Nunca imaginei que ele faria algo assim. E os pais dele estavam presentes quando a transferência foi feita? Sim. Os 3 estavam juntos no meu apartamento. Quando cheguei, eles estavam discutindo sobre o dinheiro. Meu marido estava com meu laptop aberto, logado na minha conta. O delegado assentiu. Temos elementos suficientes para caracterizar o crime. Furto mediante fraude, violação de dispositivo informático e, pela quantidade envolvida, é crime grave. Vou registrar a ocorrência e solicitar mandado de prisão preventiva para os 3. Prisão? Eu não esperava isso. Apesar de tudo, a ideia de Ricardo sendo preso me abalou. Senhora Helena, o delegado se inclinou para a frente. 5 milhões de dólares não é uma quantia pequena. Isso é crime federal. O FBI pode se envolver. Seus sogros e seu marido podem pegar de 5 a 15 anos de prisão. Dr. André colocou a mão no meu ombro. Helena, eu sei que é difícil. Mas eles não tiveram piedade de você. Não pensaram 2 vezes antes de roubar tudo o que você tinha. Ele estava certo. Assinei todos os documentos necessários. O delegado disse que as prisões provavelmente aconteceriam na manhã seguinte, assim que o juiz assinasse os mandados. Voltei para casa, já passava da meia-noite. O apartamento estava escuro e vazio. As sacolas de compras ainda estavam no corredor onde eu as havia deixado. O jantar romântico que eu havia planejado, a surpresa da casa nova, tudo parecia ter acontecido em outra vida. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentada na varanda, olhando a cidade lá embaixo, pensando em como tudo havia desmoronado tão rapidamente. Às 6 da manhã, meu telefone tocou. Era o delegado Mendes. Senhora Helena, conseguimos o mandado. Estamos indo agora para a casa dos pais do seu marido. A senhora gostaria de estar presente? Não, respondi. Só me avise quando estiver feito. 2 horas depois, recebi a ligação. Ricardo, senhor Roberto e senhora Marta haviam sido presos. O dinheiro, felizmente, ainda estava na conta do senhor Roberto. Ele havia tentado transferir para uma conta no exterior, mas como era fim de semana, a transação estava programada para segunda-feira. Conseguimos bloquear a tempo. A notícia da prisão se espalhou rapidamente. Meu telefone não parava de tocar. Amigos, colegas de trabalho, familiares, todos querendo saber o que havia acontecido. Mas a ligação que mais me surpreendeu foi a de Marina, irmã de Ricardo. Helena, meu Deus, é verdade? Meus pais e Ricardo foram presos? Marina sempre foi diferente da família. Ela havia se mudado para outro estado há 10 anos.
Mantinha contato mínimo com os pais. Sempre foi gentil comigo. Sempre me tratou como uma verdadeira irmã. É verdade, Marina. Eles roubaram 5 milhões de dólares de mim. 5 milhões. Helena, eu sinto muito. Eu sei como eles são. Foi por isso que me afastei. Meus pais sempre foram obcecados por dinheiro. Sempre acharam que o mundo lhes devia algo. E Ricardo, ele sempre foi o filho dourado. Sempre fez tudo o que eles mandavam. Você sabia que eles eram assim? Suspeitava. Quando eu era adolescente, descobri que meu pai havia falsificado a assinatura da minha mãe para pegar um empréstimo. Ela descobriu, fez um escândalo, mas no final perdoou. Era sempre assim. Ele fazia algo errado, ela reclamava, mas depois passava um pano. Ricardo aprendeu que não havia consequências. Por que você nunca me contou? Tentei, lembra? No seu casamento, tentei te alertar. Disse para você ter cuidado, manter suas coisas separadas. Você achou que eu estava sendo pessimista. Ela estava certa. Eu lembrava vagamente dela ter feito alguns comentários que na época pareceram estranhos. Mas eu estava tão apaixonada, tão cega. Helena, se precisar de alguma coisa, estou aqui. Sei que minha família te machucou, mas você sempre foi mais minha irmã do que Ricardo foi meu irmão. Agradeci e desliguei. As palavras de Marina confirmavam o que eu já estava começando a entender. Eu havia me casado com uma ilusão. O Ricardo que eu amava nunca existiu de verdade. Os dias seguintes foram um turbilhão. A audiência de custódia foi marcada para segunda-feira. Dr. André me acompanhou. Ver Ricardo algemado, com um uniforme de presidiário, foi surreal. Ele me olhou do banco dos réus, e por um momento vi arrependimento em seus olhos. Mas quando o juiz perguntou se ele se declarava culpado ou inocente, ele respondeu com firmeza: inocente. Seus pais também se declararam inocentes. O advogado deles, um homem claramente desconfortável com o caso, argumentou que havia sido um mal-entendido familiar, que o dinheiro seria devolvido. O promotor, Dr. Fernando Silva, não teve piedade. Apresentou todas as provas, mostrou que havia premeditação, que eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Meritíssimo, ele disse. Os réus não apenas roubaram 5 milhões de dólares. Eles traíram a confiança mais sagrada que existe, a confiança familiar. O senhor Ricardo Cardoso usou sua posição como marido para acessar informações confidenciais. Os senhores Roberto e Marta Cardoso foram coautores, incentivando e participando ativamente do crime. Este não foi um crime passional, foi calculado e cruel. O juiz manteve a prisão preventiva dos três. O julgamento foi marcado para daqui a 3 meses. Saí do tribunal me sentindo vazia. A vitória legal não apagava a dor emocional. Quando cheguei em casa, encontrei uma carta que havia sido deixada por baixo da porta. Era a letra de Ricardo. Helena, sei que você não quer falar comigo, mas preciso que saiba que nunca foi minha intenção te machucar. Meus pais me pressionaram. Me fizeram acreditar que era o certo a fazer. Eles disseram que você nunca seria realmente parte da família se não compartilhasse tudo conosco. Eu te amo. Sempre amei. Mas também amo meus pais, e vê-los em desespero me deixou cego. Sei que errei, sei que te traí, mas será que não podemos tentar de novo? 15 anos não podem acabar assim. Por favor, retire as acusações. Eu prometo que o dinheiro será devolvido integralmente. Podemos ir para a terapia de casal, podemos reconstruir a confiança. Pense nos filhos que ainda podemos ter, na vida que planejamos. Com amor, Ricardo. Rasguei a carta em pedaços pequenos. O Ricardo que escreveu aquelas palavras ainda não entendia a gravidade do que havia feito. Ainda achava que isso era algo que dava para resolver com terapia e promessas. Meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Sua vagabunda ingrata! Era a voz da senhora Marta, provavelmente ligando da prisão. Você destruiu minha família. Meu filho está preso por sua causa. Seu filho está preso porque é um ladrão, senhora Marta.
Assim como a senhora e seu marido. Ladrão? Nós somos família. Família compartilha. Mas você sempre foi egoísta. Sempre quis manter o Ricardo só para você. Nunca nos respeitou. Respeito se conquista, senhora Marta. E vocês nunca fizeram nada para merecer o meu. Você vai pagar por isso. Quando sairmos daqui, você vai se arrepender. Vamos contar para todo mundo que tipo de mulher você é, guardando segredos do próprio marido. Faça o que quiser. A verdade está do meu lado. Desliguei e bloqueei o número. Mas as ligações continuaram de outros números. Parentes de Ricardo que eu mal conhecia ligavam para me xingar, me chamar de cruel, de vingativa. Alguns amigos em comum tomaram o lado dele, dizendo que eu havia exagerado, que deveria ter resolvido em família. Mas outros me apoiaram. Minha chefe, doutora Beatriz, foi especialmente solidária. Helena, você fez o certo. Se fosse qualquer outra pessoa que tivesse roubado esse dinheiro, ninguém questionaria sua decisão de chamar a polícia. Só porque é seu marido não significa que o crime é menos grave. Ela estava certa, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Tive que mudar de apartamento porque repórteres começaram a aparecer. A história havia vazado para a imprensa. Mulher denuncia marido por roubo de 5 milhões. Virei notícia. Minha vida privada exposta para o mundo julgar. Mudei-me temporariamente para um hotel, tentando manter alguma normalidade. Continuei trabalhando, me focando nos números e planilhas que sempre me deram conforto. Mas as noites eram difíceis. O silêncio do quarto de hotel amplificava meus pensamentos. 2 semanas depois das prisões, recebi uma ligação do Dr. André. Helena, tenho notícias. Os pais de Ricardo estão dispostos a fazer um acordo. Eles confessam o crime em troca de uma pena menor. E Ricardo? Ele mantém a inocência. Diz que foi coagido pelos pais. Coagido? Ele é um homem de 40 anos. Eu sei. É uma defesa fraca. Mas, Helena, preciso te perguntar. Você consideraria um acordo? Se eles devolvessem o dinheiro e confessassem, aceitaria uma pena mais branda? Pensei por um momento. Parte de mim queria vê-los sofrerem como eu estava sofrendo. Mas outra parte só queria que tudo acabasse. Qual seria a pena? Para os pais, provavelmente 2 anos em regime semiaberto, com possibilidade de progressão para aberto em 6 meses. Para Ricardo, se ele também confessar, talvez 3 anos, com progressão em 1 ano. E se formos a julgamento? 5 a 15 anos para cada um. Mas julgamentos são imprevisíveis, Helena. Juízes podem ser compassivos com histórias de família. Deixe-me pensar. Passei a noite em claro pensando. 15 anos de casamento, de memórias, de amor. Ou do que eu achava que era amor. Ricardo merecia minha compaixão? Seus pais certamente não mereciam. Mas Ricardo? Havia sido tudo mentira? Lembrei do dia em que descobri que estava com apendicite. Ricardo dirigiu como um louco para o hospital, segurou minha mão durante toda a cirurgia de emergência, dormiu na cadeira desconfortável do hospital por 3 noites. Lembrei dele aprendendo a cozinhar meus pratos favoritos quando eu estava estudando para uma certificação importante. Lembrei das madrugadas que passamos conversando sobre nossos sonhos, nossos medos, nossos planos. Mas também lembrei dos sinais que ignorei. As pequenas mentiras sobre onde estava o dinheiro do vale-refeição. As desculpas para não confrontar os pais quando eles me desrespeitavam. A forma como ele sempre mudava de assunto quando eu falava sobre fazer um pé de meia para o futuro. Na manhã seguinte, liguei para Dr. André. Aceito o acordo, mas com condições. Primeiro, o dinheiro deve ser devolvido integralmente com juros e correção. Segundo, Ricardo deve assinar o divórcio sem contestação, abrindo mão de qualquer direito sobre meus bens. Terceiro, ordem de restrição para os 3. Não quero eles a menos de 500 metros de mim. São condições justas. Vou apresentar para o advogado deles. A resposta veio no dia seguinte. Os pais de Ricardo aceitaram imediatamente. Ricardo hesitou, mas acabou concordando também. A audiência para homologar o acordo foi rápida. Ricardo tentou falar comigo antes de começar.
mas Dr. André se interpôs. Meu cliente não deseja contato, ele disse firmemente. Ricardo foi sentenciado a 3 anos em regime semiaberto. Seus pais, 2 anos cada. O dinheiro foi devolvido integralmente, com juros. O divórcio seria processado imediatamente. Quando saí do tribunal naquele dia, senti um peso sair dos meus ombros. Não era felicidade, exatamente, mas talvez fosse o início da aceitação. Voltei ao trabalho em tempo integral. Aluguei um apartamento novo, menor, mas aconchegante, em um bairro diferente. Comecei terapia para processar tudo o que havia acontecido. Minha psicóloga, doutora Juliana, me ajudou a entender que não havia sido minha culpa. Você confiou, Helena. Isso não é um defeito, é uma qualidade. O defeito estava nele, não em você. 3 meses se passaram. Recebi os papéis do divórcio finalizados. 15 anos de casamento oficialmente terminados com uma assinatura. Naquele mesmo dia, decidi fazer algo que vinha adiando. Visitar a casa que havia comprado. A casa ainda estava lá, majestosa e linda como eu lembrava. A corretora havia conseguido cancelar a venda quando expliquei a situação. Fiquei parada no jardim, olhando para aquela casa que deveria ter sido nosso lar. O lugar onde nossos filhos cresceriam. É uma casa linda, uma voz disse atrás de mim. Me virei e vi uma mulher da minha idade com uma criança pequena no colo. Sou Carolina, moro ao lado. Você está interessada em comprar? Eu havia comprado, mas as coisas mudaram. Ah, sinto muito. É uma pena, seria bom ter vizinhos. A casa está vazia há meses. Olhei para a criança em seus braços, um menino de uns 2 anos com cachos dourados e um sorriso banguela. Seu filho é lindo, eu disse. Obrigada. Este é o Pedro. Diga oi, Pedro. O menino acenou timidamente. Algo dentro de mim se aqueceu, uma esperança que eu achava ter perdido. Sabe, eu disse, surpresa comigo mesma. Acho que vou comprar a casa, afinal. Sério? Que maravilhoso! O bairro é ótimo, muito familiar. Temos um clube do livro, churrascos comunitários. Você tem família? Não, ainda não. Mas quem sabe no futuro? Carolina sorriu. O futuro reserva surpresas. Eu era solteira até 3 anos atrás. Achava que nunca teria filhos. Hoje tenho o Pedro e outro a caminho. Conversamos mais um pouco. Ela me contou sobre o bairro, sobre os vizinhos, sobre as melhores padarias e mercados da região. Quando nos despedimos, senti que tinha feito uma amiga. Liguei para a corretora ali mesmo. Quero a casa. Vamos fechar o negócio. 6 meses depois, eu estava morando na casa. Transformei um dos quartos em escritório, outro em biblioteca. O jardim floresceu sob meus cuidados. Carolina se tornou uma grande amiga, e o pequeno Pedro adorava brincar no meu jardim. Foi em um desses dias, enquanto via Pedro correr entre as flores, que recebi uma carta. O remetente era a penitenciária estadual. Ricardo. Hesitei antes de abrir. Já havíamos nos divorciado. O dinheiro havia sido devolvido. A ordem de restrição estava em vigor. Ele não deveria estar me contactando. Helena, sei que não deveria escrever, mas preciso. Não para pedir perdão. Sei que não mereço. Mas para dizer que entendo agora. A terapia obrigatória aqui me fez enxergar muitas coisas. Eu nunca soube amar de verdade. Meus pais me ensinaram que amor era posse, controle, manipulação. Achava que te amava, mas o que eu amava era a ideia de ter você. Quando descobri sobre o dinheiro, me senti traído não porque você escondeu, mas porque significava que você tinha uma vida além de mim, uma independência que eu não controlava. Meus pais me criaram para ser extensão deles, e eu tentei fazer o mesmo com você. Isso não é amor, eu sei agora. Amor é respeito, confiança, parceria. Coisas que eu nunca te dei de verdade. Você merece ser feliz, Helena. Merece alguém que te ame de verdade, não que tente te possuir. Espero que encontre isso. Esta é minha última carta. Não vou mais incomodar. Quando sair daqui,
Vou para outro estado. Recomeçar. Você merece viver em paz. Ricardo PS. Meus pais não mudaram. Ainda culpam você por tudo. Cortei relações com eles. Tarde demais, eu sei, mas necessário. Guardei a carta na gaveta. Não senti raiva nem tristeza. Talvez um pouco de pena. Ricardo finalmente havia entendido. Mas como ele mesmo disse, tarde demais. A vida continuou. Fui promovida a diretora financeira da empresa. Comecei a fazer trabalho voluntário ensinando educação financeira para mulheres em situação de vulnerabilidade. Minha avó estaria orgulhosa. 1 ano depois da mudança, conheci Marcos. Ele era veterinário, dono de uma clínica no bairro. Nos conhecemos quando resgatei um gato abandonado e o levei para ser tratado. Era um homem gentil, divorciado também, com uma filha adolescente encantadora chamada Sofia. Nosso relacionamento começou devagar. Cafés, almoços, longas conversas. Marcos sabia da minha história. Impossível não saber. Havia saído em todos os jornais. Mas ele nunca julgou, nunca pressionou. Todos temos passados, Helena, ele disse uma vez. O importante é o que fazemos com o nosso presente. Sofia e eu nos demos bem imediatamente. Ela adorava passar tardes na minha biblioteca, devorando livros. Você tem mais livros que a biblioteca da escola, ela exclamou na primeira vez que viu. 2 anos depois, Marcos me pediu em casamento. Foi simples, íntimo, no jardim da minha casa, com Pedro, agora com 4 anos, e Sofia como testemunhas. Carolina filmou tudo no celular. Helena, Marcos disse, ajoelhado entre as rosas que eu havia plantado. Você me ensinou que recomeços são possíveis, que o amor verdadeiro não aprisiona, liberta. Quer construir uma vida comigo? Disse sim, sem hesitação, sem medo. Nos casamos 6 meses depois. Cerimônia pequena, apenas amigos próximos e a família de Marcos. Marina veio, mesmo eu dizendo que não precisava. Você é minha irmã, Helena. A única família verdadeira que tive. Sofia foi minha dama de honra. Pedro carregou as alianças. Carolina fez meu bolo. Descobri que, além de vizinha maravilhosa, era confeiteira talentosa. Durante a recepção, doutora Beatriz, minha chefe, fez um discurso que me emocionou. Helena nos ensinou que força não é aguentar tudo calada. Força é saber quando dizer basta, quando se defender, quando escolher a si mesma. Ela poderia ter deixado passar, aceito o roubo, mantido as aparências, mas escolheu a verdade, a justiça e, principalmente, escolheu se valorizar. Marcos, você é um homem de sorte. Helena é daquelas pessoas raras que transformam carvão em diamante. A vida com Marcos era tudo que meu casamento anterior não foi. Ele me consultava sobre todas as decisões importantes. Mantínhamos nossas finanças organizadas, mais transparentes. Cada um com sua conta. Mais uma conta conjunta para despesas da casa. Sofia passou a morar conosco em tempo integral, quando sua mãe se mudou para outro país a trabalho. Posso te chamar de mãe? Ela me perguntou um dia, tímida. Seria uma honra, respondi, abraçando-a. 3 anos se passaram. Ricardo havia saído da prisão, cumprido sua pena. Soube por Marina que ele realmente havia se mudado de estado. Estava trabalhando em uma firma de contabilidade pequena, reconstruindo sua vida. Seus pais também haviam saído, mas perderam a casa. Foram morar em um apartamento minúsculo. Marina disse que eles ainda me culpavam por tudo, mas Ricardo mantinha distância deles. Eu havia seguido em frente completamente. Marcos e eu estávamos tentando ter um filho. Aos 43 anos, eu sabia que seria difícil, mas a medicina havia avançado muito. Depois de várias tentativas de fertilização in vitro, finalmente conseguimos. Gêmeos. A gravidez foi difícil, de alto risco, mas Marcos esteve ao meu lado em cada momento. Sofia estava extasiada com a ideia de ser irmã mais velha. Vou ensinar tudo para eles, ela dizia, já fazendo listas de livros para ler para os bebês. João e Maria nasceram em uma manhã de primavera. Pequenos, mas saudáveis. Quando os segurei pela primeira vez,
Pensei em tudo o que havia passado para chegar até ali. A traição, a dor, a luta judicial, a reconstrução. Tudo havia valido a pena. Carolina foi uma das primeiras a visitar. Pedro, agora com 7 anos, olhou para os bebês com curiosidade. Eles são muito pequenos, ele observou. Você também já foi assim. Carolina riu. Helena, ela disse quando estávamos sozinhas. Você mereceu isso. Toda a felicidade do mundo. Doutora Juliana, minha psicóloga, que havia se tornado uma amiga, também visitou. Lembra quando você achava que nunca mais seria feliz? Ela disse. Olha onde você está agora. Era verdade. Ali, naquele quarto de hospital, rodeada de amor verdadeiro, com meus filhos nos braços, meu marido ao meu lado, minha filha do coração tirando 1000 fotos, eu era profundamente, completamente feliz. O dinheiro que quase perdi? Investi na educação de Sofia, na nossa casa, em um fundo para os gêmeos. Criei uma fundação em nome da minha avó para ajudar mulheres em situação de violência financeira. Sim, isso existe e é mais comum do que se imagina. Certa vez, durante uma palestra que dei sobre independência financeira feminina, uma mulher me perguntou: como você teve coragem de denunciar seu próprio marido? Eu nunca conseguiria. Não foi coragem, respondi. Foi amor próprio. No momento em que ele escolheu me roubar, ele deixou de ser meu marido e se tornou um criminoso. O fato de dividirmos uma cama não muda isso. Mas e o amor? O amor verdadeiro não rouba, não trai, não manipula. O que eu tinha com meu ex-marido era uma ilusão de amor. Descobri o amor de verdade depois, quando me valorizei o suficiente para não aceitar menos do que merecia. A mulher assentiu, lágrimas nos olhos. Depois da palestra, ela veio falar comigo. Estava passando por algo similar. Marido controlando seu dinheiro, escondendo seus bens. Procure ajuda, eu disse, dando o cartão do Dr. André. Você não está sozinha. 6 meses depois, ela me mandou uma mensagem. Havia se divorciado, recuperado seu dinheiro, recomeçado. Você salvou minha vida, ela escreveu. Eu não salvei. Ela se salvou. Eu apenas mostrei que era possível. Os gêmeos cresceram rápido. João puxou a Marcos, calmo e observador. Maria tinha meu temperamento, determinada e questionadora. Sofia era a irmã mais velha perfeita, protetora, mas não sufocante. Em um jantar de família, quando os gêmeos tinham 3 anos, Maria perguntou: Mamãe, por que não temos avós do seu lado? Marcos e eu nos entreolhamos. Havíamos preparado para esse momento. Meus pais já partiram, querida. Mas vocês têm os avós do papai e tia Marina, que é como uma avó. E o papai de antes? João perguntou. Ele havia ouvido algo na escola, alguma criança repetindo o que os pais comentaram. O papai de antes fez escolhas ruins, eu disse simplesmente. Às vezes pessoas que amamos fazem coisas erradas e precisamos nos afastar para nos proteger. Como quando o Tomás me empurrou no parquinho e a professora disse para eu não brincar mais com ele? Maria perguntou. Exatamente assim. Eles aceitaram a explicação. Crianças entendem justiça de forma mais clara que adultos às vezes. A vida seguiu. Marcos abriu uma segunda clínica veterinária. Sofia entrou na faculdade de medicina veterinária, seguindo os passos do pai. Os gêmeos começaram a escola, ambos brilhantes à sua maneira. Certo dia, estava no supermercado quando vi uma figura familiar. Senhora Marta, minha ex-sogra, muito mais velha, mais curvada, empurrando um carrinho com poucos itens. Nossos olhos se encontraram. Por um momento, pensei que ela viria falar comigo. Mas então, ela desviou o olhar e seguiu em frente. Senti nada. Nem raiva, nem pena. Ela era apenas uma estranha que um dia fez parte da minha vida. Mamãe, quem era aquela senhora? Maria perguntou. Ela estava comigo, me ajudando com as compras. Ninguém importante, querida. E era verdade. Eles não eram mais importantes. Eram apenas personagens de um capítulo encerrado da minha história.
Ricardo nunca tentou me contatar novamente. Marina me contou que ele havia se casado de novo, tinha um filho, estava indo bem, dentro do possível. Tinha aprendido, ela disse. Era um marido diferente, um pai presente. Fico feliz por ele, eu disse. E era sincero. Todos merecem uma segunda chance de fazer o certo. Só não precisava ser comigo. No 10º aniversário de quando fiz aquela ligação para a polícia, Marcos organizou uma festa surpresa. Não para celebrar o fim do meu casamento anterior, mas para celebrar meu renascimento. Hoje faz 10 anos que você escolheu você mesma, ele disse, levantando uma taça. E graças a essa escolha, eu tive a chance de conhecer a mulher mais incrível do mundo. Todos os nossos amigos estavam lá. Carolina e sua família, doutora Beatriz, doutor André, Marina, até doutora Juliana veio. Sofia fez um discurso emocionado sobre como eu havia sido a mãe que ela sempre sonhou ter. Os gêmeos cantaram uma música que haviam ensaiado em segredo. Naquela noite, depois que todos foram embora e as crianças estavam dormindo, Marcos e eu ficamos no jardim, sob as estrelas. Arrependimentos? Ele perguntou. Nenhum, respondi. Cada escolha, cada dor, cada luta me trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde eu deveria estar. Mesmo o Ricardo? Especialmente o Ricardo. Se não fosse por ele, eu nunca teria aprendido meu próprio valor. Nunca teria entendido que mereço amor verdadeiro, respeito verdadeiro. De uma forma distorcida, ele me libertou. Marcos me abraçou mais forte. Lembro-me do seu amor próprio todos os dias. Me faz querer ser um marido melhor. Você já é perfeito, eu disse. Ninguém é perfeito, mas posso prometer que nunca vou parar de tentar merecer você. Esse era o diferente. Ricardo achava que me merecia por direito. Marcos trabalhava todos os dias para merecer meu amor, assim como eu trabalhava para merecer o dele. Olhando para trás agora, 10 anos depois daquela ligação fatídica para a polícia, vejo que tudo aconteceu como deveria. A traição de Ricardo não foi uma tragédia, foi um presente disfarçado. Me libertou de uma vida de mentiras, de um amor falso, de uma família tóxica. Se ele não tivesse tentado roubar meu dinheiro, eu provavelmente ainda estaria naquele casamento infeliz, tentando ter filhos com o homem errado, sendo desrespeitada pelos sogros, vivendo uma vida pela metade. Em vez disso, tenho Marcos, que me ama de verdade. Tenho Sofia, João e Maria, que enchem minha vida de alegria. Tenho amigos verdadeiros, uma carreira de sucesso, uma casa cheia de amor e risos. E o mais importante, tenho a mim mesma, completa, inteira, valorizada. Minha avó estava certa. Uma mulher precisa ter seu próprio dinheiro. Mas mais que isso, uma mulher precisa ter amor próprio suficiente para não aceitar menos do que merece. Precisa ter coragem para denunciar o errado, mesmo quando o errado vem de quem deveria protegê-la. Aquela ligação para o 911 não foi apenas sobre 5 milhões de dólares. Foi sobre escolher a mim mesma. Foi sobre dizer, eu valho mais que isso. Eu mereço mais que isso. E eu merecia mesmo. Hoje, quando falo sobre minha história em palestras, sempre termino com a mesma mensagem. O dinheiro eu recuperei. Mas o mais valioso que recuperei foi minha dignidade, meu amor próprio, minha vida. Não tenham medo de fazer a ligação. Não tenham medo de se escolherem. Não tenham medo de dizer basta, porque do outro lado do medo está a liberdade. E a liberdade, minhas queridas, não tem preço. Mas vale mais que 5 milhões de dólares. Vale uma vida inteira de felicidade verdadeira. E isso Ricardo e seus pais nunca poderão roubar de mim. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.